Homem-Aranha surgiu em Amazing Fantasy XV de 1962, revolucionando os quadrinhos ao trazer um adolescente sem pais, que enfrentava problemas na escola, havia sido picado por uma aranha e ganhado superpoderes. Mas não só isso, ele havia tentado ganhar dinheiro com isso e deixou as responsabilidades de lado, o que causou a morte de seu tio Ben, a figura paterna mais próxima que ele tinha, e isso o mudou para sempre. Por volta da década de 70, ele ganhou sua primeira adaptação live action com Nicholas Hammond, que protagonizou um telefilme do Aracnídeo, e ganhou uma segunda adaptação em seriado japonês protagonizado pelo Shinji Todo. Infelizmente, não era exatamente o que tínhamos de melhor para o personagem. Não era ali que teríamos algo para marcar a memória dos fãs e não fãs. Então, veio a década de 80 e 90. A ideia de um filme sobre o Aracnídeo estava em alta. O diretor de Poltergeist tentou fazer um filme com ideias bizarras. O Michael Jackson tentou comprar a Marvel para poder interpretar o herói. E um longa dirigido por James Cameron e protagonizado pelo Leonardo DiCaprio foi cotado, com o próprio James tendo como ideia as teias que saem do pulso. Mas nada disso foi para frente, pois todas as ideias traziam praticamente nada da essência dos quadrinhos. Eis que começa o século XXI e temos um projeto. Sam Raimi será o diretor e um ator até então não tão conhecido é confirmado em um papel que mudaria a sua vida e a de muitos nerds para sempre. Sejam os nerds fãs do herói há muito tempo ou aqueles que se tornariam nerds e fãs por conta dele, do seu filme e da sua versão cinematográfica. Não havia discussões naquela época, não havia contra-argumentos. Tobey Maguire era o Homem-Aranha definitivo. E aí, meus bidos aracnídeos, hoje estou aqui para falar do Homem-Aranha que marcou muitas vidas e infâncias, que iconizou um personagem já icônico no mundo dos quadrinhos e que eu vou explicar o porquê da versão de Tobey Maguire continuar sendo tão enaltecida como a melhor até os dias de hoje por uma boa parcela do público. Na conclusão do século XX, houve aquele filme de uma super equipe chamada X-Men estreando e tendo certo reconhecimento. Porém, foi no ano de 2002, o segundo ano do século XXI, que tivemos um marco na indústria dos cinemas. E não foi porque nesse ano estreou Identidade Borne, Chicago, Era do Gelo, Cidade de Deus, Scooby-Doo, Prenda-me se for capaz ou Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Não. O verdadeiro marco, que traria a maior bilheteria do ano, provaria que a grande era dos heróis no audiovisual estaria tendo a sua abertura naquele famoso 3 de maio, onde estreou o primeiro filme blockbuster do Spider-Man. Eu sei que pode parecer um exagero falar dessa maneira, mas não é. Eu acredito que o impacto de Homem-Aranha em 2002 tenha sido o mesmo de Superman em 1978. Ele trouxe de volta a era de ouro dos heróis no cinema que havia sido perdida, e funciona tanto até hoje por realmente representar a ideia de um quadrinho, um sonho se tornando realidade. Ao mesmo tempo que é uma adaptação e referencia muito o que o Stan Lee fez, a obra como um todo também é bem escrita, dirigida e traz o realismo necessário para você acreditar no que está testemunhando, em vez de sofrer com o impacto da trilogia do Cavaleiro das Trevas, na qual muitos buscariam repetir o feito de trazer algo pé no chão e visceral para o universo dos quadrinhos. O Homem-Aranha de Sam Raimi fez um sucesso que o MCU apenas repetiu e provou que dá certo. Contudo, ele consegue se sobressair por boa parte dos filmes da Marvel ao não ficar preso a uma fórmula, e sim trazer uma identidade própria, algo autoral e característico, além de trazer cenas de luta em que você sente o impacto. E não, eu não estou dizendo que o MCU não tenha ótimas cenas de luta, porque tem, mas o que eu estou dizendo é que, como muitos, eu concordo com o aditivo fofas que é dado para elas. Porque, mesmo com uma coreografia maneira, o impacto do soco não é sentido, na maioria pelo menos. Já na trilogia do Aranha, mesmo o herói representando o título do longa e você tendo a noção de que ele não vai morrer, você ainda teme pelo personagem. Poxa, sente essa cena aqui. Eu não sei como ele está resistindo. Voltando à ideia principal, o que deu tão certo para a realização de Raimi foi que ele soube conduzir o longa com diversos gêneros,
nunca caindo para um lado sombrio demais e nem feliz demais. Havia essa mistura bem utilizada de terror, romance, comédia, ação e aventura que funciona e faz o espectador crer naquilo, tendo todos os tipos de emoções. Podemos ter um tom amarelado e esperançoso destacado por boa parte das cenas envolvendo o Homem-Aranha, mas também tínhamos cenas de terror, de susto. A cena do Octopus acordando é pura inspiração dos filmes que o Sam já havia feito. E vai me falar que era só eu que tomava um susto nessa cena? Ou essa? De qualquer forma, esse é apenas um meio de eu exemplificar por que esses filmes deram tão certos e por que há tantos filmes de heróis hoje em dia. Foi o Homem-Aranha que reacendeu a chama dos quadrinhos poderem ganhar vida e trazer lucro para suas respectivas empresas. Ou para aquelas que adquiriram os seus direitos audiovisuais. Mas enfim, os filmes não são o foco deste vídeo, e sim o seu protagonista, assim como os outros vídeos que produzi. E o que eu acabei notando ao analisar as 3 versões cinematográficas do Aranha foi como cada uma delas transmite uma época dos quadrinhos. A de Tom envolve algo bem moderno, tentando falar com o público atual. A de Andrew buscou apenas fazer como a linha Ultimate e dar uma repaginada no que já havia sido visto, só que com um tom mais realista e menos fantástico. Já a visão de Tobey mergulha exatamente no início dos quadrinhos, naquela era de ouro onde tudo é perfeito, onde o herói salva a donzela em perigo e derrota o grande vilão da noite. Você se sente imerso nesse quadrinho que ganhou vida. Tanto que, principalmente no primeiro filme, é entregue para nós uma montagem que repete a forma como uma história em quadrinhos apresenta diversos ocorridos e ideias. E não à toa, o longa também traz a linha de pensamentos do herói, iniciando com Quem sou eu? Progredindo a narrativa com a bagunça que se torna a mente de Peter e finalizando com a frase que conclui o seu arco, seu quadrinho solo, seu desenvolvimento e a sua jornada até ali. Eu sou o Homem-Aranha. Sendo assim, diferente do Aranha de Andrew, que se sobressai dos próprios filmes por ser um personagem tão bom, complexo e que poderia ser melhor explorado, o que funciona tanto para o Tobey é o conjunto, o seu arco narrativo, principalmente no segundo filme, pois acredito que ele não teria tanta atenção e amor se não fosse pelos fatores incríveis que o rodeiam, como a direção de Sam Raimi, os vilões marcantes e bem desenvolvidos, as cenas que o tornaram tão icônico, ou a própria trilha sonora que dialoga com cada cena e personagem desses filmes. Qualquer um que deseja ver o herói de volta nos cinemas sabe que isso só pode acontecer com a trilha criada pelo Danny Elfman tocando de fundo, porque se ver o ator com o uniforme já vai dar a vontade de aplaudir, o tema instrumental vai trazer arrepio e muita emoção. Vocês podem falar o que quiser, mas mesmo que Andrew e Tom possam ter crescido com os filmes do Tobey, se fossem eles no papel, as coisas seriam bem diferentes e eles seriam bem mais elogiados pela galera. E muito por conta do filme em si. Caso vocês não saibam, por conta de certos ferimentos que o Tobey sofreu em gravações, quase que ele não participou do segundo filme. E quem estava cotado para substituí-lo era o hoje bem conhecido Jake Gyllenhaal, um dos atores mais subestimados e presentes da atualidade, que definitivamente deixaria o filme melhor com a sua atuação. Porque querendo ou não, Tobey não é um intérprete que consiga trazer tanta verdade para suas emoções quando necessário. De qualquer maneira, o ator voltou para um segundo e terceiro filme, que infelizmente teve um fim precoce por conta da clássica briga entre visão de diretor e visão do estúdio. Sam Raimi nunca planejou um Venom, e sim um Homem-Aranha para o terceiro filme e um Abutre para o quarto filme. O mesmo até já comentou o quão triste foi ter finalizado o longa daquela maneira e não com a clássica cena entre os arranha-céus como visto nos longas antecessores. Agora você se pergunta: Tá, o Tobey não é um grande ator e sabemos disso, mas por que amam tanto ele? Não é óbvio? Seu Peter Parker. Por mais cartunesco, bundão e nerd que pudesse ser, por mais velho que transparecesse ser graças ao ator, ainda era o tipo de jovem mais fácil de se relacionar. Ele é apaixonado por uma garota, a tal da Mary Jane Watson, que não dá bola pra ele. Ele tem um melhor amigo rico e com pai, enquanto ele faz parte da classe inferior e mora com os tios. Ele acidentalmente é picado por uma aranha e recebe poderes, e tenta tirar vantagem disso. Acontece que os planos não dão certos e o seu descontentamento causa a morte de seu tio.
Agora ele, que acabou de se formar, é o homem que precisa sustentar a casa e acaba trabalhando para o homem que literalmente quer acabar com a sua outra identidade. Ah, e como se não bastasse, o seu primeiro arqui-inimigo é o pai do melhor amigo que ele basicamente chegou a enxergar como um pai adotivo. Mas no fim, ele derrota o mal e rejeita o amor da sua vida em prol de suas responsabilidades. Ele é um herói, tá tudo certo, não é? Pois bem, passam os anos e em apenas um dia, ele é despedido de 2 empregos, toma bronca por estar perto de reprovar na faculdade, descobre que é seu aniversário, que a crush seguiu em frente, que o seu melhor amigo está caçando o seu lado mascarado, que a sua tia está sofrendo com dinheiro e que seu aluguel está atrasado. Mas o que ele faz? Liga a frequência da polícia para ver se alguém precisa de ajuda ou se ele pode descansar um minuto. E bom, eu poderia passar mais tempo falando desse filme maravilhoso que trabalha muito bem uma crise de identidade. Assim como eu poderia ignorar o terceiro filme, onde parece haver uma descaracterização de personagem e o cara beija uma garota qualquer na frente do seu amor. Depois decide pedir ela em casamento e ainda se mete com um simbionte que o leva para o caminho mais brega e sombrio possível. Contudo, ao final nos é passada uma grata lição de perdão, que é um ato extremamente difícil de concretizar e conseguir, mas o Parker mostra ser possível. Comece fazendo o mais difícil, perdoando a si mesmo. Eu acredito em você, Peter. Você é um bom rapaz. E eu sei que vai achar um jeito de resolver isso. Tudo que vimos aqui é um ser humano falho, que erra e apanha muito da vida. Pelo menos um dos problemas pelo qual o Peter passou, você compreendeu, se identificou. E tá aí a essência do personagem. Se o Homem-Aranha trouxe essa mudança para o cinema de super-heróis, ele não fez nada mais do que repetir o feito do herói nos quadrinhos. Já que na sua época, os heróis eram perfeitos, eles não tinham problemas, só tinham o vilão da semana. E aí veio a Marvel, ou melhor, o Stan Lee com o Jack Kirby, e nasceram os dramas para o público se identificar, o que levou inúmeras pessoas a se aproximarem do Homem-Aranha. E a versão de Tobey simplesmente fez o mesmo. Ainda que eu veja a versão de Andrew como a mais fiel, por seguir quase 100% os quadrinhos do universo Ultimate, é a versão de Tobey que mais representou o aracnídeo da Terra 616, a principal com o seu lado Peter Parker de ser, com esse lado dramático que mais perdeu do que ganhou por assumir a responsabilidade de ser o Homem-Aranha. Tá certo que o CDF dos quadrinhos não é tão bobão quanto essa adaptação cinematográfica. O Peter tinha cara de pau de reagir contra o Flash de tanta raiva do bullying, ele chamava garotas para sair, deixava o ego elevar por ser um nerd da ciência e, notoriamente, nunca teria deixado levar um segundo tapa de Harry. Mas dá pra relevar esse lado. O que infelizmente não dá para relevar é a contraparte de Homem-Aranha. Por mais bondosa que fosse, com cenas maneiras, momentos estonteantes e ações tão icônicas e originais quanto a dos quadrinhos, não há piada, não há um falatório, não há a ação de usar o papo furado para esconder o medo dentro de si e tirar a atenção do arqui-inimigo. Essa versão do Aranha acaba sendo séria demais. No filme até combina como um todo, mas comete uma falha se o analisar pela perspectiva de Superman. Sua sorte é a de usar máscara, porque senão não daria para diferenciar muito o lado herói do lado humano. Nos filmes, ele até faz certos comentários como este, Segura o troco! mas precisava ter 10 vezes mais do que isso. Sabia que estavam juntos nisso. Meu filho, deixa a mamãe e o papai conversarem, está bem? Se tratando da fidelidade por parte da narrativa, não tem nem o que falar. O filme só segue um pouco do universo Ultimate por colocar a Mary Jane no colégio como o principal crush do garoto. De resto, o clássico universo da Marvel está ali. A tia May idosa, o dinheiro para quem levar 3 minutos no ringue, o ladrão escapando na sua frente, a caça ao bandido, a Mary Jane ser sua vizinha, o flirt com a Beth no Clarim, o próprio J. Jonah Jameson, que é a maior qualidade dessa trilogia. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Dou 200 por elas. Além das claríssimas referências a grandes arcos dos quadrinhos, como a morte de Gwen Stacy, Nunca Mais e o nascimento de Venom. E nem vou falar da Gwen aqui, porque nunca vi tamanha cagada como colocar o primeiro amor dos quadrinhos no terceiro filme. Que desastre. Me desculpe.
Às vezes eu tento pensar e eu não consigo imaginar como seria se a Sony não tivesse desejado um Venom. Será que nunca teríamos visto a versão de Andrew e Tom ganhando vida? O Tobey faria parte do MCU? Poderíamos estar vendo uma versão de Logan dele como despedida? Teriam introduzido o Miles Morales já? Veríamos o Peter e a Mary Jane sendo um baita casal? Porque essa é a minha maior bronca com a trilogia. Foram 2 filmes de puro desenvolvimento e enrolação para eles ficarem juntos, para que então ambos se traíssem e fosse criado mais problematização em um casal que já não tinha muita química e estrutura para segurar o público. No fim de tudo, eu posso ficar reclamando e elogiando diversos fatores dessa trilogia, e até o quão vergonhoso é o choro do Tobey. Mas cara, quem sou eu para falar algo desse Homem-Aranha? Qualquer crítica que eu possa ter é jogada fora quando se trata do carinho que eu tenho por esse ator, esse herói e seus filmes. O primeiro filme denominado Spider-Man foi o que eu mais vi na vida, além de ser aquele que eu sei praticamente todas as falas. Minha irmã nem gosta de ver esse filme comigo, só se for legendado, porque se for dublado, ela sabe que vai ser chato pra caramba. E falando em chato pra caramba, há um termo que veio a ficar famoso atualmente, conhecido como as viúvas de Tobey. Que seriam aquelas que só sabem falar que a versão dele é a melhor. Ninguém chegou aos pés e nem vai chegar. E bom, eu também acho chato demais isso. Esse time que parece um bando de boomer não me representa. Eu sou do time que apenas vê o tudo isso que há nessa versão. E é compreensível que muitas pessoas não entendam ou sintam isso, mas eu acho que no mínimo elas deveriam respeitar o carinho que alguns sentem. E não é por ser fanboy, é pela diferença que fez na minha vida e mais por conta de ser um ótimo filme com um excelente personagem do que apenas um ator fazendo o seu papel. Rapaz, eu tenho que dizer, esse teu lance é maneiro. É legal. Obrigado. Então, fica a questão. Qual é o motivo do Homem-Aranha de Tobey Maguire ser tão especial? Foi porque ele fez parte da sua infância? É por nostalgia? É por ser o primeiro filme? Pode ser por muitas coisas, mas não estes fatores. Pelo menos, não pra mim. Eu cresci com esse Homem-Aranha e por 10 anos ele foi o meu herói favorito sem ter lido as histórias em quadrinhos. Tudo isso por conta desses filmes e desse ator. Eu não ligo que ele grite toda hora, Mary Jane! Aguenta aí, Mary Jane! Aguenta aí, Mary Jane! Que ele tem uma cara de bunda sofrível quando chora, ou que ele não siga 100% o Aranha dos quadrinhos. Foi por conta desse Aranha e sua trilogia que eu me apaixonei pelo personagem, que me levou a ganhar uma fantasia da qual eu vestia por baixo da roupa quando ia pra escola. Foi com ele que eu aprendi a me divertir com a vida, correndo pela rua, gritando uhul e soltando teia para os céus. Foi com ele que eu aprendi o que era sacrificar a parte boa da vida pelas responsabilidades, de como o perdão podia ser libertador. Foi com ele que eu aprendi que uma super garota poderia se apaixonar por um garoto tímido e bobo, como eu. Foi com ele que eu aprendi que mesmo sem poderes, eu também podia ser um super-herói. Foi com ele que eu aprendi que não importava o que as pessoas achassem de mim, eu poderia ser eu mesmo, e não só ser feliz com isso, como amado por isso. Mas além de me inspirar a ser uma pessoa melhor, foi ele que deu vida ao meu interesse pelos quadrinhos, já que a capa da edição era exatamente um plágio da cena maravilhosa que o herói repetiu do clássico Superman de Christopher Reeve. Se não existisse esse Homem-Aranha nerd com problemas, que ainda consegue vencer a vida, não importa o que sofra, é provável que eu nem tivesse parte da personalidade que eu tenho. É provável que esse canal nem existisse. Porque a grande verdade por trás de eu ter virado um grande leitor de quadrinhos foi pelos filmes exalarem toda a essência do que havia nas primeiras páginas escritas pelo Stan Lee e desenhadas pelo Steve Ditko. Era a dinâmica do filme, os pensamentos sendo ditos para nós, a cafonice de uma donzela em perigo ou o tanto de vezes que o casal repetia o nome um do outro ao se entreolharem. Sem contar a trilha sonora de Danny Elfman feita com muito coração, muita paixão, muita sutileza, sendo toda dramática do jeito que ela é. Por conta da interferência do estúdio, ela nem voltou para o terceiro filme, e mesmo que muitos não percebessem, a alma daqueles compositores e daquela orquestra que se preocupou tanto em atrair um novo público, agradar os maiores fãs e fazer algo verdadeiro para um filme de super-herói,
estava sendo perdida. E isso definitivamente influenciou no cancelamento da franquia. O que torna o Homem-Aranha de Tobey Maguire tão icônico é que, mesmo adaptando os quadrinhos, ele consegue ser original e trazer cenas que marcaram o personagem para sempre. O que o Super Jill Reeve fez, e é referenciado até hoje, aconteceu com esta versão do Aracnídeo, seja com os bons ou maus momentos, do qual se tornou referência para diversas obras. Tanto que uma das ideias mais absurdas e geniais, conhecida como a Teia da Veia, se tornou cânone nos quadrinhos quando o personagem morreu e voltou mais conectado ao espírito de aranha, por assim dizer. Sem contar que mesmo a ideia da teia estando errada, já que o certo seria a Formosa sair por aquele lugar que você faz o número 2, foi uma ideia extremamente bem utilizada ao facilitar as diversas criações de teia que são clássicas dos quadrinhos e ao aproveitar isso como artifício para representar a crise de identidade do personagem, o que o levou a investigar mais a fundo sobre o que estava acontecendo e também o tornou mais forte. Ele poderia sofrer alguns percalços, mas não havia dúvida sobre quem ele era e o que deveria ser feito. Não importa o mal que sofresse, ele sempre estaria lá para salvar a pátria no último segundo. Da mesma forma que salvou a minha vida e a de vários jovens que não se identificavam com o gosto popular da maioria das pessoas. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Tobey Maguire sempre será aquele que deixou marcado o que representava ser um super-herói de verdade. Havia um lado negativo e um lado positivo. Os poderes que recebeu e o transformaram no Homem-Aranha eram uma dádiva, e ao mesmo tempo, uma maldição. E com isso, nós aprendemos junto com ele que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Obrigado, Tobey. Obrigado por me trazer alegria, por fazer parte do meu mundo imaginário na infância, por me inspirar a continuar erguido, mesmo com o mundo me atacando de todos os lados. E obrigado por me mostrar que eu não estava sozinho, nem naquela época e muito menos agora.